Já está 40 minutos atrasado. 40 minutos atrasado. Mas deixa lá ver. Se ele está. Deixa-me lá ligar aqui a caixa de chat. Isto também às vezes também diz. Caixa de Pois chat. está, ele está a dizer que para o YouTube não está a funcionar. Está aí alguém já a dizer? Não, está-me aqui Tá, a. tá. Pois, Deixa eu ver se. Depois logo tenho que ver o que é que se passa com isso do YouTube. A partida. Vamos lá ver se isto. Oi, já estamos. no YouTube também? E pá, já estão cá 7 pessoas a ver. Uh, já estamos. Pá, já estão cá 7 pessoas a ver. Tirar o som, pá. Tirar o som para isto. Bom, vamos lá então. Isto hoje está difícil. Uh, ora, boa noite. É mais uma emissão muito atrasada do Admira Livre Podcast e mais uns problemas técnicos à mistura. Mas vamos começar, vamos já passar ao genérico e tudo e tudo e tudo. Olha, pois até isto hoje está. Quando está inquinado, está inquinado. Admira Livre Podcast. Ora, boa noite. Parece que vamos conseguir aqui emitir qualquer coisa hoje, a muito custo. Quero já avisar que à partida no YouTube não estará a transmitir. Vou verificar, mas não vejo. Hoje estamos só a transmitir no Facebook e na Twitch. Bem-vindos àqueles que nos seguem no Facebook. Hoje é mais um episódio de história e vamos falar do Val de Santiago com, mais uma vez, a colaboração do professor António Quaresma. Boa noite. Boa noite. Eu não sei, eu se calhar se calhar começava aqui com uma pequena não sei, aquilo é um É uma poema, quadra. é uma quadra, quadra, é sim. uma quadra. Mas queres tu dizê-lo ou digo eu? Não, é melhor dizer que eu não sei de cor. Então, se é melhor eu dizer, eu tenho que abrir aqui Então eu posso ler, claro. o texto no instante. Dá um minuto. Eu posso ler. Isto está tudo. Então eu leio. Então vale. A aldeia do Val tem 3 coisas que lhe dão graça. A Rua do Poço Novo, a Rua do Poço Velho, o Poço Novo e o da Praça. Portanto, temos aqui referência a três elementos urbanos da aldeia do Val de Santiago, que é a Rua do Poço Velho, o Poço Novo e o Poço da Praça. Portanto, no fundo, há aqui referência Há a 3 três poços. poços. Sim. De qualquer modo, existe aqui uma toponímia urbana clara, portanto é uma aldeia, mas de facto tem algumas características urbanas, sobretudo no que diz respeito à toponímia. Esta foi de facto uma quadra que a Dona Maria Durvalina Nunes Sobral
nos deu, Uhum. e que, enfim, que remete um pouco para algumas das coisas interessantes que existiam e ainda existem, algumas delas na aldeia do Val de Santiago. Como o primeiro nome indica, a aldeia do Val de Santiago situa-se numa depressão do limite setentrional, ou norte, da zona serrana formada pelo relevo do Osterlíquias, de Colos, Precisamente. tendo a planície aluvial da bacia do rio Sado à vista. E o Talveg, mais uma palavra que é menos comum, que é O leite, o leito do rio, é percorrido por um ribeiro tributário da Ribeira de Campilhas, afluente do Sado. Isto é uma freguesia que foi criada, foi desanexada para integrar uma nova circunstância administrativa de Bicos, portanto em 1988 Sim, mas antes disso, sim, isso sim, foi, isto foi a história recente, muito recente. muito Já recente. vamos a... Sim, claro. e em 2012 então voltou à situação anterior, que é Bicos deixou de existir e passou a ser só a freguesia de Val de Santiago. E se calhar começávamos por não sei se queres dar aqui fazer aqui um preâmbulo relativamente à reforma administrativa do século XIX, ou se começamos pelo início do século XIV, da fundação, quando a fundação do Conselho de Sines. Se passares o slide, podemos fazer já uma referência à reforma do século XIX. Portanto, com a reforma liberal do século XIX, efetuada em meados do século XIX, nós vemos que existe um certo número de freguesias que foram anexadas ao Conselho de Odmira e que faziam parte de outros concelhos. Uma delas era a freguesia de Val de Santiago, que pertenceu durante muitos séculos a Santiago do Cacém, e que em 1836 foi desanexado Santiago do Cacém, desanexada, e incluída no Concelho de Messejana. Messejana era em meados do século XIX uma freguesia, um concelho com alguma importância. Aliás, era mesmo a sede da comarca do Campo de Ourique, portanto era uma povoação com pergaminhos históricos, podemos dizer assim, e de facto o Val de Santiago foi integrado em Messejana. Mas pouco tempo depois, em 1855, sai uma nova lei que foi perfeitamente arrasadora para Messejana, que não só perde a categoria de vila, de sede de concelhia, como perde a categoria de sede da comarca e portanto, as suas freguesias dispersam-se. A freguesia de Val de Santiago é incluída no Concelho de Odmira. Portanto, isto aconteceu no século XIX. Nós temos no mapa, nós temos a freguesia de Val de Santiago também a amarelo, mas a amarelo um pouco mais escuro, que mostra de facto que serve essa cor serve para melhor visualizar. Sim, porque não pertence ao grupo de freguesias históricas tradicionais do Concelho de Odmira, que são aquelas que estão a cinzento. Sim, sim. Nós podemos notar que a freguesia, que a vila, que a aldeia do Val ficava mesmo numa das pontas da freguesia. Isso nós devemos de falar mais a seguir. Mas se quiseres, podes então passar. E agora sim, podemos falar naquilo que diz respeito ao início desta freguesia. Nós, no lado esquerdo, temos a antiga divisão municipal, concelhia do sul do país. Temos marcada com a letra G, com a letra G de gato, o Concelho de Santiago Cacém, que se estende muito para sueste. Aliás, como se estendia o Concelho de Sines para sueste. O Concelho de Sines está ali. Nós já em tempos já mostrámos um desenho daquilo que foi o Concelho de Sines e que é equivalente aos territórios que estão ali assinalados com as letras F, E e D. Sim, o Concelho de Sines acabou por dar origem a novos concelhos. Foi o caso do Concelho de Vila Nova de Mil Fontes, o Sescal, e o que foi o caso do Concelho de Colos, que estão ali marcados de facto com as letras E e D, sendo que Sines está com a letra F. Portanto, vemos ali dois concelhos quase alongando-se paralelamente para sueste. No mapa à direita nós vemos o Concelho de Sines, o Concelho de Santiago Cacém, individualizado, tendo mesmo na sua extremidade sueste
a freguesia de Val de Santiago. Portanto, uma freguesia muito excêntrica relativamente à sede concelhia, que era Santiago do Cacém. Verificamos aqui neste mapa também, mais uma vez, que a aldeia do Val, de Val de Santiago, se encontra na extremidade sul da freguesia e, no fundo, na extremidade sueste ou sul do concelho de Santiago Cacém. E a questão do nome Val de Santiago e pertencer a Santiago do Cacém, isto tem alguma implicância? Sim, eu penso que sim. Na altura da criação do concelho de Sines, houve um certo desacordo, pode dizer-se mesmo conflito, que opôs Santiago de Cacém e Sines, queixando-se os de Santiago, portanto os notáveis de Santiago, a Câmara de Santiago, de que lhe tinham tirado muito território que quase inviabilizava a vida do concelho de Santiago de Cacém. Na altura, de facto, as delimitações foram revistas e creio que ficou então decidido que, como está ali na letra D, a área de Colos ficava para Sines, mas a área ao lado, que era a de Val de Santiago, ficava para Santiago Cacém. A palavra Val, o elemento Val do nome da freguesia, significa muito simplesmente que se encontra num vale, como efetivamente fica. Junto a um ribeiro, rodeado por cerros, por montes. E Santiago, penso que significa não o facto de ficar em domínios da Ordem de Santiago que fica, mas porque foi uma freguesia, um vale, que ficou reservado, ficou no território de Santiago de Cacém. Isto foi necessário que ficasse esclarecido numa altura em que, de facto, houve desacordos em relação à delimitação dos dois concelhos, do de Santiago e do de Sines. Portanto, o Val de Santiago está num vale, efetivamente, pertencia mas a Santiago mas não Cacém, foi uma delimitação pacífica. Portanto. Não foi, de tal modo que a delimitação do novo Conselho de Sines, que foi criado em 1362 e depois cujos limites foram reformulados em 1364, portanto, deram origem a desacordos, não é? Desacordos em que intervieram naturalmente as câmaras de um concelho e de outro e a própria Ordem de Santiago. Próximo, o microfone um bocadinho mais. Estávamos a falar da questão das disputas. Das disputas territoriais e do facto de Val de Santiago ser chamado assim, Val de Santiago. Mas há alguma coisa a assinalar nestas disputas? Que tipo de autoridades é que teve que intervir para decidir? Bom, intervieram naturalmente os notáveis de cada um dos concelhos através das suas câmaras. Interveio a Ordem de Santiago e interveio naturalmente em última instância o próprio rei, Dom Pedro I. De facto, Dom Pedro I é que nomeou algumas das pessoas que vieram fazer as medições e enfim, estabelecer os limites. E, portanto, o rei, em última análise, tinha uma palavra a dizer nestes casos. Século XIV. Século XIV ainda. Quero cumprimentar a Maria Augusta Alves e a Maria João Guerreiro, que nos cumprimentaram. Bem-vindas. Hoje estamos a falar da freguesia do Val de Santiago, que é mais na sequência das emissões de história aqui da nossa região. E obrigado por estarem connosco. Mas depois dessa disputa, isso ficou sanado logo? Ficou sanado. A partir de 1364 as coisas ficaram claras e, portanto, o assunto ficou resolvido. Em 1478 já há notícias de Val de Santiago e o seu limite, portanto, em 1478, mesmo que esta freguesia não estivesse ainda constituída, havia já um povoado. Núcleo, havia já um núcleo populacional que se tinha desenvolvido neste sítio e que era já assim reconhecido como Val de Santiago. Portanto, é possível que a freguesia tivesse sido constituída um pouco depois, talvez no tempo de Dom Jorge,
que era filho bastardo de Dom João II e que foi mestre da Ordem de Santiago, e não só, da Ordem de Cristo também, durante muitos anos, que foi, aliás, o último mestre, o último verdadeiro mestre, porque depois dele, a coroa, portanto, os reis, chamaram a si a administração das ordens militares, Das ordens militares, através de um mas tribunal o Val especial. de Santiago tem naturalmente marcas de Sim, disto, não é? continua a ser uma terra da Ordem de Santiago, embora a Ordem de Santiago passasse a ser administrada pelo próprio rei. Isto aconteceu depois da morte do Dom Pedro, do Dom Jorge, em que de facto o rei passou a administrar as ordens através de um tribunal especial, que era o Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, que tratava dessa administração. E, portanto, nós temos assim que o Val de Santiago aparece ainda no século XV, mas possivelmente só no princípio do século XVI é que foi instituída como sede de freguesia. Mas as páginas tantas diz assim: tal limitação seria pouco pacífica, gerando disputas quanto a pastagens, madeiras e terras de cultivo. Isso foi a situação que ocorreu anteriormente. Portanto, cada uma em 1362 e 64, cada uma das freguesias naturalmente achava que era importante ter terras de pastagem para os gados dos seus moradores, ter floresta para terem madeira para os seus moradores, etc. Portanto, tudo isso Santiago de Cacém pôs em causa depois da delimitação do novo Conselho de Sines, que saiu do seu termo de Santiago de Cacém. Portanto, isso é a situação que ocorreu. E diz, o mestre da ordem estava a tomar partido pelos de Santiago de Cacém? Sim, mais poderosos. Mais poderosos. Aparentemente sim, mas o rei, em última análise, acabou por decidir. É verdade que nessa démarche, como se costuma dizer, possivelmente Santiago de Cacém não conseguiu ganhar alguma coisa, conseguiu provavelmente ganhar essa ponta do seu conselho, que era... Surge aqui um nome curioso que é Gonçalo Esteves Pão e Água. Sim, isso foi um dos homens que foram enviados por Dom Pedro para tratar deste assunto das limitações. Era naturalmente um homem da confiança régia, um homem conhecedor do território e que veio tratar do assunto localmente, não é? E que apresentou o relatório confirmando as razões dos habitantes de Sines. Sim, mas por outro lado também naturalmente acabou por ceder alguma coisa aos habitantes de Santiago, sobretudo nessa questão relacionada com a freguesia, que depois chamou do Val de Santiago. Portanto, como se sabe, ao lado dessa freguesia existe uma outra, que é Colos, que foi também um antigo concelho. Esse território de Colos ficou incluído em Sines na altura. Sim, já tínhamos visto isto aí noutros sim. episódios, e está aqui o Carlos Oliveira com uma piada, com um certo humor, assim, não se diz disputa, bom, não se diz quê? Disputa. Sim, entre aspas. Tem uma certa cacofonia, não é? Eu digo puta, se me apetecer. Pronto. Bem, e nisto perdi-me aqui com a piada do Carlos Oliveira, mas para continuar, já sabemos que aquilo teve assim uma disputa assim, passa cacofonia. Sim, passa cacofonia, mas acabou por pertencer ao Conselho de Santiago. Eu não sei se queres continuar aqui no século XV, onde se calhar é melhor, se queres saltar já para aqui, para a sua fundação, não é bem para a sua fundação, mas... Bom, no século XVI, no princípio do século XVI, há uma série de inspeções da Ordem de Santiago, algumas delas conduzidas pelo próprio Dom Jorge, filho do mestre da Ordem, filho de Dom João II, e que contemplaram também Santiago de Cacém, portanto, a freguesia de Val de Santiago. Em 1527, salvo erro, aparece já a freguesia instituída. Possivelmente a freguesia foi mesmo constituída já no tempo do Dom Jorge. Na altura, quando se constituíam as freguesias,
tinha que se edificar uma ermida, Uhum. ou capela, não era uma igreja, não era uma igreja matriz, não é? Essa só existia na sede concelhia, portanto era uma ermida ou capela, ou mais tarde chamada também igreja paroquial. Uhum. Portanto, por essa altura já estava, em 1527 já estava constituída. Em 1532 já aparece no censo, digamos assim, no recenseamento, no numeramento, como foi chamado na altura de 1532, ordenado por o rei Dom João III, Uhum. já aparece o Val de Santiago, enfim, com uma freguesia, com o número de moradores, Pronto. Onde a população, ele fala em 29 moradores, sim, sim, portanto 120 pessoas. à volta disso, À volta de exatamente. 120 pessoas. Portanto, já com um núcleo populacional com algum significado. Tinha, portanto, já a sua igreja. Uhum. Alguns anos depois, a igreja passa a ter um oráculo próprio, que é Santa Catarina do Val de Santiago. Portanto, Santa Catarina é uma devoção, uma invocação que se refere a Santa Catarina de Alexandria, cuja lenda remete para o seu para a sua morte, para o seu martírio, que diz que Santa Catarina foi morta, foi condenada a morrer sob o martírio de uma roda de lâminas, portanto foi toda, digamos, toda cortada. Uhum. Ora bem, a Santa Catarina, a finais da Idade Média, teve uma certa voga enquanto invocação nas igrejas do sul do país e, portanto, também se fixou no Val de Santiago, que não tinha propriamente uma invocação específica e, portanto, passou a ser Santa Catarina do Val, como aliás ainda hoje tem essa invocação de Santa Catarina. Nós aqui noutros episódios temos falado do papel de onde é erguida a igreja. Sim. E depois o desenvolvimento e o papel que tem no desenvolvimento do tecido urbano das aldeias, mas esta não tem uma clara informação a esse respeito. No entanto, verifica-se que a igreja também estava numa ponta da povoação e que o casario se desenvolveu, digamos, sobretudo de fronte da frontaria, passa a redundância, da igreja. Portanto, houve naturalmente também um bocado de terras reservada para a construção das casas dos moradores. Ainda hoje nós vemos que a parte velha da povoação fica praticamente do lado de poente da igreja, portanto em frente, digamos assim, da porta da igreja. E se não houvesse esta igreja, as pessoas tinham que, uma vez que era obrigatório ir à missa, as pessoas tinham que se deslocar. Claro, tinham que se deslocar a Santiago do Cacém. Neste caso, a opção era deslocar-se a Santiago do Cacém, que ficava a uma grande distância. As distâncias, muitas vezes, que aparecem nos documentos, umas vezes se referem-se a mais de 3 léguas, outras vezes mais de 4 léguas, mas as léguas no Alentejo eram sempre medidas de forma muito imprecisa. Até havia mesmo a designação de léguas pequenas e léguas grandes, portanto, para tornar ainda mais imprecisa esta questão das léguas. Hoje nós, enfim, consideramos que uma légua, que é uma medida que já não se usa propriamente, a não ser, nem mesmo no mar. Hoje em dia no mar utiliza-se milhas, mas durante uma altura utilizou-se muito no mar. Mas em terra deixou também de se utilizar. Hoje em dia utilizam-se os quilómetros, portanto, a partir do momento em que o sistema métrico foi instituído. Mas a légua considera-se que poderá ter à volta de 5 quilómetros. Ora bem, neste caso... Mas nós temos aqui várias referências. Temos várias referências e, portanto... 3, 4, 6... Mas sim, seria uma distância... Há um que fala em léguas pequenas. Seria à volta de quase 20 km, provavelmente, se considerarmos em linha reta. Isto significava, no fim da Idade Média, no princípio da Idade Moderna, uma grande dificuldade em que a população se deslocasse à sede concelhia, até porque no verão havia muito calor, toda a gente se queixava sempre dessa circunstância, e no inverno as ribeiras iam cheias, portanto não havia pontes, não havia nada disso, e portanto tudo isso dificultava muito a deslocação das pessoas. Além disso, só o facto das pessoas se deslocarem, enfim, causava grandes perturbações no funcionamento familiar. Do cotidiano, sim, pronto. E por essa ótica, era do interesse delas terem ali uma
uma ermida. Bom, de tal modo que no século XVIII já, e depois também no princípio do XIX, havendo no Concelho de Santiago de Cacém umas grandes festas, as festas do Espírito Santo, em que se fazia um grande banquete comunitário, nós encontramos em Santiago de Cacém uma regulamentação expressa para Val de Santiago, sendo que todas as freguesias, nessa altura, acorriam à sede concelhia, onde montavam as suas mesas com os seus banquetes. E havia uma obrigação de Havia a obrigação de comparência nessa festa. Estava isenta dessa obrigação a freguesia do Val de Santiago, exatamente pela enorme distância que se encontrava da vila. Sim. Depois, aqui, a evolução populacional, nós costumamos sempre falar disto, da evolução da população. Há aqui, nos textos, algumas discrepâncias. Sim, há, mas isso é normal que haja. As fontes escritas não são... frequentemente sofrem de alguma imprecisão, e é o que também acontece aqui. De qualquer modo, há uma conclusão que nós podemos tirar, é que ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, verificamos que a aldeia vai crescendo. Evidentemente, por vezes, aparecem números aparentemente contraditórios, porque há uma fonte que diz que, suponhamos que a aldeia tem 80 moradores e depois, 2 anos depois, uma fonte diz que afinal não, tem 60. Mas isto podia acontecer por motivos até sanitários, porque em épocas Lembrar passadas, que moradores não são pessoas. Sim, mas neste caso, eu até, enfim, referi aos moradores como pessoas, mas de facto os moradores são mais fogos do que pessoas. Mas o número de pessoas podia de facto diminuir de um ano para o outro. Se houvesse uma epidemia, e por vezes havia bastante mortíferas, podia acontecer que 1/10, ou 9º, ou 8º da população, de um ano para o outro, pudesse perecer sob a infecção. Não sei se queres passar aqui algum slide. Sim, passa, por favor. Ora bem, portanto, mas de qualquer modo, no século XVIII, o que nós verificamos é que a aldeia do Val de Santiago era talvez a maior aldeia, pelo menos comparando com as aldeias tradicionais do Concelho de Odmira, era uma grande aldeia. Já verificámos que, já dissemos que a igreja do Val de Santiago, portanto, era uma igreja da Ordem de Santiago, a própria vila pertencia aos bens da Ordem de Santiago. Está ali a cruz. E na igreja paroquial existe, de facto, na porta travessa, uma verga da porta que tem uma data, 1769, perdão, e que tem uma cruz de Santiago, que está pintada de vermelho, que é para ser bem visível, mas ela está inscrita na própria pedra. Portanto, recordemos que esta cruz existe também por exemplo, nas armas, na pedra de armas, ou melhor, nas armas de Vila Nova de Mil Fontes, não é? E, portanto, remete para essa memória longínqua da existência de um poder senhorial que era a Ordem de Santiago da Espada. Podes passar, por favor. A igreja paroquial que nós temos aqui, portanto, nós vimos ao lado, vimos a porta travessa. Esta é, portanto, a frontaria. Nós vemos aqui a igreja paroquial com o seu aspecto setecentista, isto é, as igrejas naturalmente iam tendo obras ao longo dos tempos. E muitas vezes essas obras, os estilos usuais na época em que as obras se faziam, deixavam vestígios, enfim, na obra que era feita. Nós temos aqui uma frontaria, enfim, tem portanto uma torre adoçada, mas tudo isto é uma linguagem tardo-barroca. Enfim, com base num estilo que era o chamado estilo chão, que se mantinha um pouco, mesmo quando os estilos mudavam, como era o caso do barroco, que veio depois do estilo chão, mesmo assim se mantinham de alguma forma visíveis. Portanto, mas nós temos aqui, portanto, esta igreja de tardo-barroco, nós vemos bem naquela fronteira, naquele elemento, naquela sanca mistilínea, que
aqui em cima, portanto, a frontaria da igreja, e mesmo na própria torre. Podes passar, por favor? Embora, como a igreja inicialmente foi constituída ainda no princípio do século XX, mantêm-se no seu interior alguns elementos, alguns apontamentos que remetem ainda para o estilo manuelino, portanto, que é um estilo que, enfim, que se desenvolveu por volta de 1500 e alguns anos depois. Nós vemos aqui uma pia de água benta que está junto a uma porta travessa. Vemos que tem aqui o lavor manuelino, que mostra, que é mostrado por aquelas semisferas que são visíveis ali, e por aqueles traços incisos, formando uma espécie de zigue-zague logo abaixo. Portanto, é ainda uma peça que vem da igreja primitiva. Portanto, ainda com decoração manuelina. Durante séculos, qual era o aspecto, não há registro do aspecto daquela igreja? Não há, mas provavelmente, não há muito precisamente, mas provavelmente tinha um ar de igreja tardogótica, portanto, naturalmente com um portal em ponte, portanto, não era um portal redondo, nem com verga reta, era um portal, portanto, com um arco apontado, e, portanto, tinha uma série de elementos ainda de igreja tardogótica, mas, evidentemente, as obras posteriores, enfim, alteraram esse aspecto anterior. Podes passar, por favor. Podes passar. Oi. É claro que a igreja hoje em dia é sobretudo barroca, não é? Nós vemos, por exemplo, aqui um belo altar. O altar-mor, ele tem mais 2 altares. Em talha barroca, nós vemos, por exemplo, dos lados da tribuna, nós vemos aqui duas colunas torças, não é? E que remetem exatamente para esse estilo barroco. Portanto, é um belo altar. Reparem todo o arco por cima. Tem depois ali uma cruz de Santiago também, que não está assim particularmente perfeita, Sim. mas é uma cruz de Santiago. Está pintada a vermelho, como era muitas vezes hábito. Portanto, este é o altar-mor da igreja, paroquial de Val de Santiago. Podes passar? Podes passar. Cerca de 1940, a igreja teve obras. Essas obras foram conduzidas por uma senhora enfim, da região, a dona do Montenegro e de muitas outras herdades, que era a dona Maria Júlia Brito Pais Falcão. Essa senhora morreu sem filhos, deixou, aliás, uma fundação chamada Fundação Brito Pais, com uma série de bens que ela deixou da sua própria fortuna pessoal, bens fundiários, algumas propriedades, e que depois da sua morte, como a fundação acabou por ser extinta, enfim, a família não teve grande interesse na sua continuação, os bens acabaram por ir parar à Misericórdia de Odmira. Há quem diga que não era bem isso que a dona Júlia Falcão queria, mas foi isso que aconteceu. Mas na altura ela, em cerca de 1940, ela fez uma série de obras aí em igrejas, custeadas por ela. Fez inclusive igrejas, mandou fazer igrejas, custeadas por ela. Era uma senhora muito devota. E tinha posses. Exatamente, tinha posses, não tinha filhos. E era uma pessoa que tinha, o bispo chegou a queixar-se disso, que ela tinha, em alguns casos, mais poder do que ele, o bispo, Dom José de Patrocínio Dias. E então ela fez obras, entregou as obras a um técnico do Algarve, e aqui neste caso nós vemos um óleo que fazia parte de um dos retábulos de um altar que existia e que foi desmontado. Foi desmontado, mas aproveitaram o óleo, aproveitaram a pintura e mantiveram-na lá na igreja. Portanto, nós temos aqui, este óleo pertencia a esta pintura, pertencia a um retábulo do altar das Almas do Purgatório. Isto é, era de uma confraria com este nome, das Almas do Purgatório. Depois da Idade Média, o Purgatório, que era uma espécie de além intermédio entre o paraíso e o inferno,
para onde as almas ficavam estacionadas à espera que, por orações e missas, etc., dos vivos, elas pudessem, afinal, ser salvas e ir finalmente para o paraíso. E então, além da a narrativa que está associada às almas do purgatório, é a de que o São Miguel, o arcanjo São Miguel, pesava as almas e vendo as suas virtudes, enquanto foram vivos, as virtudes e os pecados, assim determinava aquelas que eram dignas de sair daquele fogo ainda do purgatório, que era um além intermédio, não era definitivo, como era o inferno, não é? E então, depois de pesar estas almas, ele tem uma balança, exatamente, as almas podiam ascender à salvação eterna, ou seja, ao paraíso. Este quadro é da Escola Portuguesa do século XVII e, de facto, é um belo quadro que se existe. Embora tivessem desmontado o retábulo do altar, mantiveram o quadro. Enfim, fizeram o mesmo com outro, mas eu trago aqui a pintura para mostrar enfim, o que existia o exemplo do que existia em termos pictóricos nestas igrejas paroquiais. Podes passar, por favor. A senhora que eu me referi há bocado é a Dona Maria Júlia Brito Paes Falcão, que morou, enfim, ela tinha várias herdades, uma delas em Montenegro, que é uma herdade que pertence à freguesia, a freguesia do Val de Santiago. Esta senhora tinha vários bens, alguns deles, por exemplo, onde está agora o Hotel Social, e umas casas ali próximo, tudo aquilo lhe pertencia. Enfim, depois foram parar à Misericórdia por esse processo que eu há bocadinho referi. Portanto, esta senhora tinha sido condecorada até pela Santa Sé e, portanto, como pessoa que tinha feito várias obras, não sendo da Igreja, não pertencendo ao clero, ela tinha feito várias obras que eram apreciadas pela Igreja e, portanto, o Papa condecorou-a. Naturalmente, sob proposta do Bispo de Beja, não é? Podes passar. Bom, ela fazia também igrejas. Por exemplo, nós temos aqui nas Fornalhas uma igreja mandada fazer por ela. Enfim, isto já é isto é do século XX já. Claro, mas de que década do século XX? Isto é por volta, eu agora não me recordo, mas isto é por volta de 1940 também, 40, 50. Aproximadamente 50. Ela deve ter, isto é uma igreja que deve ter agora aí uns 60 e tal anos. Ok. Podes passar, por favor. E, de tal modo, ela, enfim, se empenhou nestas obras todas, porque ela considerava que tinha várias paróquias. Era o Val de Santiago, era Santa Luzia e era Colos. Portanto, nestas três paróquias mandava ela. E ela assumia esse papel de regedor, digamos assim, destas três paróquias. E chegou mesmo a mandar a ter um telheiro da sua herdade de Montenegro, de Monte Velho, em que se faziam tijolos. Temos aqui três pessoas a trabalhar nesse telheiro. O trabalhador do lado direito era o Joaquim Maurício Rosa, que foi presidente da Junta mais tarde. Era o Maurício. Eu não estava a reconhecer, conheci-o exatamente, foi ele, aliás, que... Falei muitas vezes com ele, estive com ele, mas não estava a reconhecer. É assim uma figura alta. Sim, alto, de facto. É um homem que tinha quase 1,90 m e, portanto, era assim uma pessoa que nessa altura se distinguia um pouco ali. E portanto, o pai dele também era trabalhador da Dona Júlia Falcão, era o chofer, era o homem que conduzia a viatura, o carro da Dona Júlia Falcão, e o filho trabalhava lá. Mais tarde emigrou para a Alemanha e depois, quando regressou, foi já presidente da Junta. Portanto, cá estão eles a fazer os tijolos para as obras religiosas da Dona Júlia Falcão. Podes passar. Tenho que só chamar a atenção para isso, que é o facto de estarem a fabricar os tijolos para fazer a obra. Exatamente, para as obras que... isto às vezes pode parecer
A verdade é que isto já não é um hábito, não é? Quando se pensa em construir uma casa, os materiais vêm sempre de algum lado. Claro. E nunca se pensa em construir os materiais para fazer a casa. Nessa altura, enfim, não havia propriamente facilidade em comprar os materiais, os anos 40, por aí. E, portanto, ela resolveu o assunto de forma expedita. Claro. E, há bocado não me lembrava, mas o construtor, ou melhor, o restaurador da igreja era do Algarve, chamava-se Metelo, ou Metelo. Ele era um homem que era, sobretudo, um curioso, mas um curioso jeitoso, digamos assim. E, portanto, ele fez muitas obras no Concelho de Odmira. Umas mais, enfim, umas mais adequadas do que outras, mas foi ele que teve nas suas mãos muitos dos restauros de igrejas no Concelho de Odmira. Apesar de tudo, enfim, as obras que ele fez não foram tão más como aconteceram, por exemplo, em Mil Fontes e em São Luís. Portanto, nós temos aqui a aldeia. Vemos facilmente que ela está entre cerros. Portanto, vemos que aqui em frente estão alguns cerros. Vemos que a fotografia foi tirada também de um ponto alto. Aliás, a fotografia foi tirada de um ponto chamado Cerro Alto. Portanto, é um cerro que é assim dominante sobre a povoação. Vemos ali a igreja. Por trás da igreja, portanto, passa essa ribeira, não é? Portanto, mesmo ao lado passa essa ribeira, que era a ribeira que, enfim, que passava por Val de Santiago. Hoje em dia não é muito visível, mas portanto, no fundo, essa igreja é que esteve também na origem do vale. Portanto, ainda é uma zona serrana, por assim dizer. Em termos económicos, ela foi disputada na sua gênese, não é? Mas... Em termos económicos, portanto, era uma povoação. Este vale era um vale fértil. Depois, as terras mais a norte, que podiam chamar-se já terras de charnecas, terras arenosas da Bacia do Sado, já não eram terras de grande riqueza. Em todo o caso, junto de linhas de água, isso podia haver, enfim, terras um pouco mais úberes, mais férteis, mas, de uma maneira geral, as terras mais a norte perdiam qualidade. Eram essas terras arenosas da Bacia do Sado, portanto, não tinham tanta qualidade para a agricultura como esta deste vale. Queres que eu passe? Posso, sim. Ora bem, há bocadinho falámos em poços e portanto, a aldeia do Vale tem três coisas que lhe dão graça. A Rua do Poço Velho, o Poço Novo e o da Praça. Ora bem, nós temos aqui o Poço da Praça. É um poço cuja data não é conhecida, mas é certamente um poço antigo. Tem aqui ao lado uma pedra com a data de 1984, mas isso é a altura em que fizeram ali algumas obras. Mas vê-se que é um poço que tem um bocal em cantaria, portanto um poço com alguma importância. Os poços era uma forma das pessoas terem, embora houvesse um vale com uma ribeira próxima, mas a verdade é que os poços era a forma das pessoas terem água disponível quando a queriam, não é? Aliás, muito do aproveitamento da água da ribeira fazia-se através de poços. Claro. Portanto, porque a ribeira podia correr muito no inverno, podia correr muito pouco ou nada no verão, e os poços era uma forma de ter água, digamos, em reserva, de forma permanente. E, portanto, estes poços eram poços de que se abastecia a população. E este poço, de facto, tem a sua graça, como diz a quadra. Queres que passe? Passa. A aldeia do Val é uma aldeia com graça. É uma aldeia que tem uma arquitetura, quer nas casas térreas, quer nas casas com um só piso, quer nas casas de 2 pisos. Ela tem uma graça que eu pessoalmente não encontro noutras freguesias. Desde logo nos próprios arcos, com que são encimadas as portas e janelas, que frequentemente curvos, e aqui parece-me que há influência erudita, provavelmente do barroco que se tinha imposto de alguma forma. E, portanto, estas vergas curvas possivelmente têm essa origem erudita e aparecem frequentemente no Val de Santiago, quer nestas casas como esta que aqui está, que é próximo da igreja, quer noutras, como nós podemos ver adiante. Podes passar? Podes passar, por favor.
Por acaso, não mostrei outra. Mas pronto, volta atrás, por favor. Eu tinha julgado que tinha posto aqui outro slide. Mas pronto, há casas de 2 pisos, portanto, casas de maior notabilidade. Há uma das casas, curiosamente, que tem uma porta, que eu não coloquei aqui a fotografia, que tem uma porta com um lavor, com um entalhamento muito curioso, e tem na sua decoração um arado, uma charrua. E essa casa pertencia a um lavrador, era exatamente o lavrador da herdade de Val Longo, que fica a norte da aldeia. Essa herdade era e é uma boa herdade, de Val Longo, e de facto o lavrador, dentro daquele seu orgulho de lavrador, tinha mandado decorar a porta da sua casa, que fica próximo da igreja, e cuja fotografia eu, por má sorte, me esqueci de pôr aqui, tinha essa representação do instrumento agrícola. É mais uma, para juntar ao rol de falhas que já ocorreu. Pois que já houve. Pronto, Podes bem. passar, por favor, então. Oi, Nós temos aqui uma coisa curiosa, que é uma fonte de mergulho. É uma fonte antiga, que se chama de Nossa Senhora da Luz. Aliás, há uma série de lendas relacionadas com esta fonte. É considerada uma fonte milagrosa. Havia até uma procissão, e hoje parece que foi já recuperada essa procissão, que se fazia desde a igreja até à fonte. A distância é cerca de 1 quilómetro, à volta disso, e, portanto, faz essa procissão. Em tempos, aqui há uns anos atrás, sendo presidente da junta o Sr. Carlos Cortês, que na altura tinha lá uma fábrica de enchidos, esta fonte estava completamente coberta de silvas. Eu passei por lá e verifiquei esse facto. Na altura, eu falei com o presidente da junta, que se mostrou muito disponível e mandou imediatamente roçar todas as silvas e caiar, pintar todo, enfim, de pintar, não terá sido caiar, a fonte. E daí para cá, sempre a fonte se tem mantido caiada. Fizeram-lhe outro dia uma pequena patifaria, passa a expressão, que é escrever, que é embutirem em ferro, embutirem o nome da fonte com uma imagem ali ao centro. Eu, na minha opinião, poderiam ter feito isto, não na própria fonte em si, mas ao lado, enfim. Mas quiseram melhorar o monumento e não me parece que tenham conseguido. De qualquer modo, que eu olhei assim, de repente a primeira impressão que me deu foi, pensei, olha, grafitaram aquilo. Pois, de facto, aquilo é que depois com a sombra, com a sombra que faz. De facto faz uma sombra e dá a impressão que é grafite. Mas foi, de facto, eu não sei isto. Naturalmente foi uma coisa já recente. Quando lá estive a última vez que fiz esta fotografia, que foi há muito pouco tempo, isto já estava assim. A fonte da Senhora da Luz que eu conhecia não tinha isto. E, portanto, tinha sido aquela fonte que estando debaixo das silvas, o Sr. Carlos Cortês tinha mandado limpar, a meu pedido, mas de facto foi uma ideia que talvez não tenha sido a melhor. De qualquer modo, o fundamental é isto, a fonte continua lá, verifiquei que com esta seca toda praticamente não tem água, enfim, todas as vezes que eu lá tinha passado, é uma fonte de mergulho, a fonte tinha água, mas ultimamente praticamente não tinha água. Portanto, continua, portanto, a ser um pequeno monumento muito singelo, muito simples, que atrai as atenções nos arredores de Val de Santiago. Um elemento, portanto, que tem uma origem simultaneamente prática, fornecimento de água, e religiosa, uma vez que está associada a Nossa Senhora da Luz e a um milagre que será passado por ali. De qualquer modo, a água era considerada uma água virtuosa também ela. Podes passar, por favor. Ora bem. Pronto, entramos aqui no... Deixa-me só meter alguma água. Quando se fala no Val de Santiago, ou em Val de Santiago, é sempre recordada, são sempre recordados os episódios que ocorreram no princípio do século XX. Sobretudo, é recordada a existência da chamada Comuna da Luz,
que foi desmantelada em 1918. Foram até escritas vários livros e artigos sobre a Comuna da Luz e sobre o seu fundador, um homem chamado António Gonçalves Correia, que não era de lá. Esse António Gonçalves Correia era um anarquista, ele era caixeiro viajante, e então andava de um lado para o outro. Mas era um anarquista daquela linha do Tolstói, portanto um anarquista daqueles que compra nas feiras uma gaiola para saltar o passarinho, daqueles anarquistas que tinham preocupações com a alimentação, portanto frequentemente até nem eram vegetarianos, que defendia o nudismo, por exemplo. Portanto, era esse tipo de anarquista pacifista, digamos assim. Este António Gonçalves Correia fundou, no Val de Santiago, uma comuna. E o que era a comuna? A comuna que chamou Comuna da Luz. Luz, aliás, remete para uma imagem muito anarquista, muito as luzes da educação, a luz que vem enfim, da instrução, etc. Portanto, a palavra luz é muito usada pelos anarquistas. Enfim, era também usada a aurora e outros termos assim. Embora nem todos os anarquistas fossem pacifistas, tolstoianos, havia outros tipos de anarquistas, como nós devemos de ver. Ora bem, este António Gonçalves Correia, ele e mais alguns companheiros compraram uma propriedade, uma pequena propriedade, próximo das fornalhas, e juntaram uma pequena comunidade que se dedicava sobretudo à confecção de sapatos, portanto, ao calçado, à confecção de calçado, a que chamaram Comuna da Luz. Portanto, os seus sócios, os seus membros, viviam em comunidade, faziam calçado, etc., que vendiam, conseguiam assim o seu dinheiro e detinham a propriedade daquela pequena propriedade que tinha sido comprada por António Gonçalves Correia. E, portanto, era uma coisa assim quase simbólica e era uma coisa que chamava um bocado a atenção, mas não tinha não tinha nenhum impacto económico, nem sequer social na região. Mas, enfim, era uma coisa muito simbólica. Aliás, podes passar, por favor, já agora? Passa à frente. Passa à frente. Depois temos que voltar atrás. À frente. Não, é assim. Ora bem, aqui nós vemos que este António Gonçalves Correia, cuja fotografia, uma das fotografias está do lado esquerdo, nós vemos aqui com uma longa barba branca, posando para a fotografia, e vemos do lado direito enfim, um trabalho, a referência a um trabalho sobre a Comuna da Luz, escrito por um jornalista e escritor belga, de seu nome Jean Lemaitre. O Jean tem aqui uma casa em Vila Nova de Mil Fontes, passa aqui muito tempo, e escreveu este livro sobre... Eu acho que ele já nos cumprimentou aqui a dada altura no episódio. Sim, é possível, sim. Eu conheço também, já falámos várias vezes, e portanto é um homem que interessante e que fez também um trabalho que não é um trabalho de história, mas é um trabalho que utiliza a história, e que sobre este António Gonçalves Correia e a sua Comuna da Luz, que ele chama de uma utopia libertária. Portanto, era o anarquismo libertário. Mas aqui a pergunta que me vem à cabeça é de onde é que vêm estas ideias, porque é que se implementaram ali, porque é que... Ora bem, aqui o António Gonçalves Correia, é preciso que se note que o António Gonçalves Correia era um agente, era um caixeiro viajante, portanto era um homem que andava de um lado para o outro, se deslocava. Naturalmente ele deslocava-se, enfim, com uma cavalgadura, não é? E portanto, para fazer o seu negócio. Mas nesta região, muitas destas ideias novas, que na altura eram novas, porque aqui o que havia de facto, as ideias relacionadas com a classe operária eram ideias libertárias, isto é, anarquistas. Portanto, não tinha Estamos a falar de uma altura onde ainda não existia o Partido Comunista. Nem o Partido Comunista e nem sequer havia em Portugal praticamente marxistas. Claro. Portanto, o que havia era uma certa influência do Proudhon, que era um anarquista francês, que podemos relacionar com a Comuna de Paris, enfim, um facto que não vamos agora falar,
E depois com outros anarquistas, portanto, havia este anarquista que era, enfim, na linha de Tolstói, pacifista, etc. Mas havia anarquistas como da linha de Kropotkin, eu tenho sempre alguma dificuldade em dizer este nome, enfim, que eram outra linha, portanto, e o próprio Proudhon, também outra linha, e, portanto, era gente que não estava dentro da mesma filosofia, neste caso filosofia de vida, de António Gonçalves Correia. De qualquer modo, este António Gonçalves Correia, pelo seu projeto um pouco romântico, chamar-lhe-íamos assim, ele tem suscitado a atenção de muitos estudiosos, e não só portugueses, como acabámos de ver, no caso do Jean Lemaitre. Podes passar agora atrás, por favor. Atrás ainda? Aqui. Ora bem, o princípio do século XX é atribulado em Portugal e não só. Não podemos esquecer que em 1914 desencadeou-se a Primeira Guerra Mundial. Portugal entrou nessa guerra. Entrou um Portugal, aliás, tarde, em 16, mas... Portugal que atravessava uma crise de subsistências, uma crise de carestia de vida, uma crise de falta de alimentos tremenda, mesmo entrou na guerra e tudo isso se complicou ainda mais. Mas, de facto, o problema pré-existente em Portugal era exatamente, e nesta região, era pura e simplesmente a fome. E estamos a falar ainda de um Portugal imperial, não é? Sim, exatamente, um Portugal imperial, mas que tinha fome no seu próprio país. Mas é preciso ver que problemas de subsistências, etc., existiam em outros países da Europa e até na América. E, portanto, nesta altura. Então, em 1916, Portugal entrou na guerra, mandou um exército para a França, um exército, uma tropa mal preparada, desmotivada. O teu bisavô materno, ou melhor, o teu bisavô paterno, foi para a França, e pelos relatos deles via-se que os soldados portugueses estavam tanto interessados naquela guerra. Como nada. Claro. Ou melhor, aí há tempos saiu, salvo, há poucos anos, há 2 ou 3 anos, saiu um filme a glorificar os soldados portugueses na Batalha de Lalis. Sim, isso é perfeito nacionalismo que não tem qualquer interesse. Não tem qualquer interesse. Em Lalis o que aconteceu foi que os alemães, provavelmente vendo que ali estava a parte fraca da frente dos aliados. Fraca porque porque estava guarnecida pelos portugueses. Guarnecida por portugueses que eram mal alimentados, mal preparados, mal comandados. Exatamente, que já deviam ter sido rendidos. Que não eram rendidos. E que nessa mesma altura tinham já entregue as armas para serem rendidos, porque tinham que ser substituídos. E de facto tudo isso fez com que os alemães bombardearam aquilo e praticamente em poucas horas desfizeram o corpo expedicionário português. Aliás, desfizeram, eu olhei para esses números, não queria entrar demasiado nessa parte, mas só agora aqui a talho de foice. Eu lembro-me a olhar para os números das baixas e dos capturados, e o número de capturados era até relativamente grande em relação ao das baixas. Sim, praticamente. Aquilo não houve, dá a sensação que não houve grande resistência. Não houve grande resistência, houve alguma resistência pontual e, sobretudo, houve resistência quando havia destacamentos portugueses comandados por ingleses. E aí, nesse caso, havia uma organização. Agora, quando era só tropa portuguesa, comandos e soldados portugueses, não havia organização nenhuma, e o que eu lhes queria é que não os chateassem, e quando se viram arrasados por uma barreira de artilharia intensa, eles acabaram por dispersar completamente e andavam perdidos por ali. E, portanto, grande parte deles foram prisioneiros. Eu desconfio muito daquele relato em que o soldado, o famoso soldado Milhões, diz que abatia alemães fardados de portugueses. Sim, eu suponho que ele abateu muitos portugueses que julgava ser alemães. Pois, mas pronto, mas isso é outra... Fica para outra altura. Sim. Nós temos aqui uma imagem, uma fotografia do embarque de soldados portugueses para a França, uma fotografia de um famoso fotógrafo português de origem judaica, Joshua Benoliel, que tem um grande espólio de fotografias deste período, e vemos de facto aqui, enfim, tem aqui o interesse de um soldado a despedir-se naturalmente da sua noiva, uma jovem mulher, e que traz consigo um farnel, suponho eu, e portanto que vai embarcar naturalmente contrariado.
Portanto, a entrada de Portugal na guerra veio complicar tudo. Uhum. Portanto, um país que estava, desde o final do século XIX, com dificuldades em abastecimentos, com a carestia de preços, que não era só cá, é verdade, mas Portugal refletia muito isso. Enfim, tudo isso criava uma fome generalizada nesta região. Aquilo que podemos dizer para caracterizar a situação é que era uma situação de fome, literalmente. E, portanto, durante anos, isto é que a entrada de Portugal na guerra vem ainda complicar mais as coisas, porque são meios que são ali canalizados, são pessoas que saem dos campos e que vão para a França, e, portanto, é uma situação que não foi nada favorável à melhoria das condições do povo português. Além disso, em 1918, surgiu uma epidemia que foi a chamada pneumónica. Em Portugal chamou-se a pneumónica, lá fora chamou-se gripe espanhola, enfim, de forma imprópria, porque a gripe não começou em Espanha, essa doença não começou em Espanha, provavelmente começou na América, nos Estados Unidos, e veio com os soldados americanos na altura da guerra, mas ficou conhecida por gripe espanhola. Não em Portugal, como digo, que aqui se chamou sempre pneumónica ou gripe pneumónica, mas nunca espanhola. E, portanto, tudo isso criou assim uma espécie de tempestade perfeita. Portanto, fome, guerra que não era cá, mas que levava os nossos jovens para o estrangeiro, e doença, portanto, a situação perfeita. Isto é como em Portugal, a situação que vamos encontrar em Portugal em 1918. É verdade que em 1918 acabou a guerra, já quase no fim do ano. Já próximo do fim do ano, acabou a guerra. Mas as condições, eu recordo-me, por exemplo, o teu bisavô só chegou a Portugal 6 meses depois. Portanto, estás a ver como era a organização. E, portanto, 6 meses depois de ter acabado a guerra, ficou por lá para a França, meio perdido, não é? E, portanto, isto significa que, de facto, vivia-se em Portugal uma crise muito, muito grave. Já vamos atar isto ao Val de Santiago. Ora bem, eu não sei qual é o slide que vem a seguir. O Sidónio. Passa o slide, sim. Ora bem, em 1918 detinha o poder em Portugal um presidente que era assim uma espécie de presidente populista e que, enfim, e com uns laivos de presidência musculada, e que alguns consideram até uma espécie de pré-aviso do salazarismo que havia de vir. Ora bem, o Sidónio Pais é um homem em que vai ocorrer uma greve que vai ser decretada pela UON, portanto, a União Operária Nacional, existente em Portugal, portanto, em Lisboa. Essa União Operária Nacional, que era de tendência anarquista, portanto, dentro daquela tradição de que em Portugal, de facto, os anarquistas é que eram. Havia também um pequeno partido socialista, que não tem a ver nada com o Partido Socialista que existe hoje. Mas os anarquistas eram, de facto, enfim, o anarquismo era, de facto, a ideologia que informava a classe operária e as organizações da classe operária em Portugal. E, de facto, a União Nacional Operária decretou uma greve para dia 18 de novembro de 1918. E aqui, esse facto, que é conhecido aqui, através, naturalmente, do caminho de ferro, que passa, enfim, que, por exemplo, havia uma estação, ou melhor, um apiadeiro, por exemplo, no Monte Negro. Eu no Monte Velho, salvo erro. Eu no Monte Negro, agora não posso garantir. Portanto, próximo do Val de Santiago. E, portanto, isto significa que as notícias vinham através do comboio. E, de facto, aqui também se considera que há uma greve e que essa greve pode ser uma esperança para melhorar a vida das pessoas. Que, repito, era uma vida que era, sobretudo, marcada pela fome. Fome. Na altura havia outra coisa. Chegavam ao país umas notícias vindas de um país longínquo, a Rússia, muita gente nem sequer nunca teria ouvido falar, que os operários tinham tomado o poder. E isso deu alguma esperança às pessoas. Ninguém sabia muito bem o que isso era.
E, naturalmente, aquilo que tinha acontecido na Rússia era a Revolução Russa. E que, naturalmente, não era anarquista. Era, enfim, do ponto de vista ideológico e teórico, é muito baseada no marxismo. E, portanto, não tinha propriamente a ver com a ideologia que era aqui dominante. Mas a verdade é que as pessoas ouviam dizer que lá fora os trabalhadores agarraram o poder e agora as coisas são diferentes. E, a partir daí, com essa greve despoltou no Conselho de Odmira uma situação em que, existindo uma associação de classe dos operários agrícolas, essa associação, chamada mesmo Associação de Classe, que existia em Odmira com uma sucursal no Vale de Santiago, tomou algumas medidas, inclusive, como estes eram anarquistas, mas não eram anarquistas da linha de Tolstói, eram anarquistas que não se importavam de fazer alguma violência, mas não era uma violência muito agressiva com as pessoas. Eles, por exemplo, arrebentaram algumas bombas, conseguiram explosivos, sobretudo através das pessoas que iam à pesca. Nessa altura pescava-se, atirava-se um explosivo dinamite para o ribeiro e apanhavam assim muito peixe. E então alguns desses pescadores tinham esses explosivos e fizeram umas bombas que faziam explodir sem ser nenhum atentado a ninguém. Era um pouco para fazer barulho, digamos, e criar alguma agitação. No Vale de Santiago, pelos vistos, também aconteceu assim. Houve, segundo diz o relatório policial, feito nessa altura, houve o rebentamento de 3 bombas. A verdade é que o que houve mesmo, e efetivamente, foi o assalto a um celeiro. Havia um celeiro de um proprietário local, no Vale de Santiago, e muitos destes grevistas assaltaram o celeiro e roubaram cerca de 10 moinhos de trigo, que levaram para casa para fazer pão, para dar de comer à família. Claro. Foi a única coisa que houve em termos de infração, digamos, da ordem pública. Portanto, um roubo. Esta infração, este roubo, que foi já depois do 25 de Abril, houve quem dissesse que no Vale de Santiago tinha havido ocupação de terras. Não houve tal. Houve apenas, a única coisa que houve foi, de facto, o roubo do trigo, que no fundo era para matar a fome aos filhos. Não é? E, portanto, essa situação ocorreu, mas foi alvo imediatamente de grande repressão. Veio tropa de Beja, veio forças policiais, o grupo de trabalhadores perseguidos refugiou-se num sítio que é o Cerro Alto, um daqueles cerros próximo do Vale de Santiago, e acabaram por ser cercados pela tropa e acabaram, depois de algumas conversações, por se renderem. Há quem diga que um sujeito de Garvão, chamado José Júlio da Costa, que esteve lá nessas conversações e que deu a sua palavra em como os trabalhadores lá refugiados não seriam maltratados. A verdade é que assim que eles se renderam, começaram a ser maltratados. Foram imediatamente todos presos e remetidos para Lisboa em grande velocidade. De lá, em Lisboa, estava um navio para sair para Luanda, meteram-nos dentro do navio sem qualquer processo, sem qualquer condenação, e mandaram-nos desterrados para Angola. Entretanto, esse José Júlio da Costa, que era de Garvão, pouco tempo depois vai a Lisboa e no dezembro de 1918 matou o Sidónio a tiro na estação do Rossio. Houve quem dissesse que ele tinha ido a Lisboa matar o Sidónio porque tinha visto desrespeitadas as promessas que tinham feito aos trabalhadores. Eu não acredito muito nisso. Penso que ele foi a Lisboa matar o Sidónio porque era um daqueles republicanos algo exaltados que considerou que o Sidónio era uma traição à República e que, portanto, foi lá assassiná-lo. A verdade é que, morto o Sidónio, os trabalhadores do Vale de Santiago voltaram a Portugal. E porquê é que voltaram? Porque o tribunal tomou conta desse processo e verificou que tudo aquilo enfermava de todas as irregularidades.
porque não tinham sido não julgados. tinham sido julgados, nem sequer tinha havido qualquer processo, não tinha havido nada. Eles chegaram a Lisboa, estava ali um navio, meteram-nos dentro do navio e vá para... E então eles, o tribunal tomou conta do assunto e eles voltaram a Portugal. Eu até tenho aqui uma relação, eu não resisto, uma relação dos nomes, não resisto uma relação que está num processo policial. É um José Nunes, que foi quem arrebentou as bombas, que diz aqui o inspetor. É o Manuel Valinhas, que eu suponho que será Balinhas, foi quem roubou a porta do celeiro, portanto o tal celeiro onde estavam 10 bois de trigo. Foi um outro sujeito que era o António Pão Seco, foi quem ajudou a arrombar a porta do celeiro, portanto foi aqui uma multidão à porta do celeiro. Foi um José Bruno, que foi quem tocou o sino a rebate, foram à igreja e tocaram o sino, portanto criaram-se um certo alarme. Em companhia de Francisco Mestres, desertor. Aparece neste grupo uma série de desertores que não tinham fugido a ir à guerra para refratários. Exatamente. Em companhia de Francisco Mestre, desertor, portanto, que tendo seguido daqui por ordem militar, foi posto à disposição de Vossa Excelência, portanto, à entidade de Lisboa que recebia os presos. Depois um Joaquim António Bruno, um dos principais instigadores para a revolta e assalto, portanto, tudo à volta do celeiro. Um Manuel João, ex-marinheiro reformado da Armada, um dos principais instigadores. Um José Porfírio andou armado de espingarda, a fim de impedir, pela força que o proprietário do celeiro arrombado pudesse intervir. Diz que recebeu ordens de José Ludovino para este fim. Um António Malveiro, desertor do exército, mais um outro desertor do exército, assaltou o celeiro, de onde roubou trigo. Andou armado de espingarda. Um Jacinto Carolino andou armado de espingarda e foi indicado para assaltar a casa de um comerciante, que era o Manuel Penedo. Estes nomes ainda existem lá, Penedo, por exemplo. Um Joaquim Leonor andou armado de espingarda e foi nomeado na companhia de outros para o chamar o povo à revolta. Mas já havia muitas espingardas aí. Havia alguns caçadores por ali. Né? Um José Salvador ajudou a arrombar a porta do celeiro de António Eduardo e andou armado de espingarda. Um Francisco Rosa Gonçalves andou armado de espingarda e ajudou a roubar o trigo do celeiro. O Inácio Moraes Rocas andou armado de espingarda e também roubou trigo do celeiro. Manuel Hilário, Manuel Domingos, Francisco Maria andaram armados de espingarda e também roubaram trigo do celeiro. Portanto, foram estes homens, com mais uns quantos de Odmira, mais uma vintena deles de Odmira, que foram colocados no navio e enviados para Angola. Eles, de facto, regressaram um pouco depois, porque aquilo que tinham feito com eles era uma completa ilegalidade, e, portanto, regressaram às suas terras. Um deles morreu por doença até antes de chegar cá. Mas, de facto, também tenho aqui o nome dos intervenientes nesta pequena revolta anarquista de Odmira, do Conselho de Odmira. Alguns intervenientes aqui da Vila de Odmira, que eu agora não vou ler, porque não vem a propósito. Mas, portanto, é uma situação que especial que aconteceu aqui. É claro que a fome continuou e a repressão também continuou. E o que é que aconteceu à Comuna da Luz? Que não tinha nada a ver com esta situação. Eles estavam lá na sua vida, claro. Mas a polícia chegou lá e aquilo foi tudo a eito. Portanto, foram todos considerados iguais, foram todos considerados da mesma qualidade. E, portanto, nós temos aqui, de facto, no Vale de Santiago, uma situação em 1918 que foi uma situação complexa, que deu origem a alguma movimentação social e que deu origem enfim, hoje em dia já a uma série de publicações. Eu próprio já fiz uma publicação sobre esta questão das subsistências, mas já saíram vários livros sobre a Comuna da Luz, em Portugal e no estrangeiro. Portanto, eu não queria deixar de
fazer sobressair esta questão dos anarquistas, do Val de Santiago, do assalto ao celeiro, da greve da União Nacional, greve que foi um fiasco, foi um fracasso, deve dizer-se, mas que aqui no Val de Santiago e no Conselho de Odmira foi reprimida. Foi reprimida, claro, e não teve organização que pudesse considerar-se muito eficaz, mas sobretudo porque foi reprimida. E, portanto, no Val de Santiago, os trabalhadores que entrevieram nestas questões foram todos espancados e há mesmo até uma notícia do administrador do Conselho, que era na altura um cargo que era, digamos, um pouco paralelo ao de presidente do Conselho. O administrador do Conselho diz mesmo que chegou a impedir, ou melhor, que foi o comandante da tropa, juntamente com ele, que chegaram a impedir que a soldadesca executasse estes trabalhadores que estiveram implicados nesta situação do celeiro, que os matassem mesmo ali, porque eles foram buscá-los e trouxeram-nos até à porta do celeiro, que tinha sido assaltado, lá os espancaram e pelos vistos, preparavam-se para dar fim deles. A providencial chegada do comandante da tropa, que tinha particulares responsabilidades nesta situação, e do próprio administrador do Conselho, de Odmira, fez com que lhes poupassem a vida. Bom, isto para dizer que, portanto, eu repetir que, de facto, isto foi uma situação muito especial aqui no Conselho de Odmira e na freguesia de Val de Santiago, que tem sido, portanto, muito tratada, enfim, em publicações, e que eu aqui muito rapidamente referi, e que, de facto, se refere a um tempo muito difícil em Portugal, mas não só em Portugal. Noutros países os tempos foram muito difíceis. Os tempos do fim da Primeira Guerra Mundial foram difíceis em muito lado. No próprio Estados Unidos, uma greve geral na cidade de Seattle foi também uma coisa muito visível na altura e muito impactante, criou grande impacto. Portanto, as dificuldades não foram só cá, foram também mesmo em países ricos. Mas, de facto, cá atingiu uma gravidade muito grande. Portanto, desculpa, podes passar. Ainda, ok. Eu antes não tinha saído aqui, mas podemos lá voltar. Passa, por favor. Portanto, já falamos do António. Ora bem, voltado um pouco ao Val de Santiago, nós vemos que o Val de Santiago é uma freguesia que, tal como as outras freguesias do Conselho, naturalmente tinha como atividade principal a atividade agrícola. A atividade agrícola, não só a cerealicultura, como também a criação de gado e, a partir de certa altura, também a exploração de um montado de sobro que fornecia a cortiça, que passou, sobretudo a partir do século XIX, a ser uma matéria-prima muito valiosa, sobretudo devido à sua utilização industrial, a sua utilização no fabrico de rolhas, etc., industrial, portanto. E nós temos aqui uma herdade que fica a norte da freguesia, que é a herdade da Terracina, uma foto cedida por um amigo, José Matias, que se vê, de facto, a atividade da ceifa, aqui neste caso feita por mulheres, embora tenha ali o manageiro, que é um homem, mas, portanto nós vemos essa atividade tradicional desses tempos. Agricultura, criação de gado, a silvicultura, sobretudo relacionada com o sobreiro. Podes passar, por favor? Ora bem, também outro caso especial que eu também não queria deixar de falar. E no Facebook tem aparecido muito esta fotografia. Quer dizer, uma fotografia desta casa. Esta casa tem a designação na região, né, de chalé. Enfim, é uma casa construída na primeira metade do século XX. Vê-se que está abandonada, claro, e vê-se que está em ruína. Começa a estar em grave estado de ruína. Neste momento eu penso que já apresenta ali avarias estruturais. Mas é uma casa que mostra ali trabalho de um arquiteto ou alguém abalizado para fazer arquitetura. Nós vemos aqui uma casa com alguns traços de casa portuguesa que se desenvolveu muito nos anos 30,
uma casa que foi desenvolvida por arquitetos tradicionalistas, como o Raul Lino, que pretendiam desenvolver a casa com características de casa portuguesa. Portanto, é arquitetura, digamos, moderna, mas tem alguns elementos, como é aqueles beirados, o caso daqueles beirados, como é o caso daqueles alpendres, tem alguns elementos de arquitetura que era considerada tradicional, caracteristicamente portuguesa. Ora bem, esta casa foi mandada fazer pela irmã do aviador António Jacinto Brito Paes, que se chamava Maria do Céu Brito Paes, que eu conheci ainda muito bem. Essa Maria do Céu Brito Paes era irmã, portanto, do aviador, era casada com um homem da tropa, o Capitão Jardim, e eles decidiram fazer esta casa aqui. Mais tarde eles terão habitado aqui durante relativamente pouco tempo, e mais tarde abandonaram a casa. A casa abandonada, naturalmente, entrou em degradação. Entretanto, o engenheiro Jardim morreu ainda relativamente... o Capitão Jardim morreu relativamente cedo. Dona Maria do Céu teve um filho, mas que morreu também muito cedo, e, portanto, ela ficou provavelmente com más memórias desta casa e acabou por vendê-la a uma irmã, que foi a Maria Júlia Brito Paes Falcão. Esta propriedade entrou naquelas propriedades que faziam parte da Fundação Brito Paes. E hoje em dia pertence... Falámos no início. Hoje em dia pertence à Misericórdia de Odmira. Ora bem, esta casa nunca foi do aviador. Foi de uma irmã, primeiro, e depois foi da outra irmã. Quer dizer que esta casa não era onde ele estacionava o avião no pátio e ia dar umas voltas. Esta casa não tem a ver com o aviador, tem a ver com uma pessoa da família dele. Eu estou a dizer isto aqui para o auditório, porque isso é uma história que circula aí no Facebook. Circula no Facebook e regularmente aparece. Já tem milhares de porque ela tem já há alguns anos. Já tem alguns anos. Ora bem, esta casa nunca foi do aviador. Foi de uma irmã, isso é verdade. Aliás, de duas irmãs, porque foi primeiro de uma, da Maria do Céu. E ele não estacionava o avião ali à frente? Não estacionava. Por acaso tem ali uma planura que até dava para isso. Não devia dar umas voltas. Mas não. Portanto, ainda hoje lhe chamam o chalé, mas o chalé está abandonado, está a entrar em ruína e de facto, não me parece que tenha grande futuro. Este edifício, de qualquer modo, é um edifício muito curioso no quadro arquitetónico do Concelho de Odmira. Enfim... Há aqui o próximo, que é a Vila Formosa, um edifício aqui em frente de Vila Nova de Mil Fontes, um edifício, mas é também um edifício aproximadamente da mesma altura, mas esse é claramente um edifício modernista, Art Deco, este aqui próximo de Vila Nova de Mil Fontes, a Vila Formosa, que também está em ruínas e, portanto, provavelmente o destino é a demolição, é a ruína completa, mas de facto estes dois edifícios são edifícios que no quadro do Concelho de Odmira, no quadro arquitetónico do Concelho de Odmira, são edifícios especiais. Não tem a ver com a arquitetura que se fazia aqui. São edifícios de arquitetos. No caso aqui de Vila Formosa até foi um engenheiro, alguém viu. Mas neste caso aqui não tenho a certeza, mas suspeito que foi um arquiteto de Lisboa. Fica esclarecido, a casa não era do aviador. A casa não era do aviador. Era de uma pessoa de família, mas do aviador não era. E, portanto, não saiu daqui nenhuma expedição? Não saiu daqui nenhuma expedição aérea, nem nada disso. E, por favor, deixem de dizer que esta casa era do aviador Brito Paes, porque nunca foi. Pronto, esperemos que fique com o esclarecimento. Portanto, este era outro, assim como os acontecimentos de 1918, este era também um facto, uma situação que eu queria aqui referir, porque ela tem sido muito, muito falada também, como as questões relacionadas com 1918. Não sei se... Ora bem, é verdade. Temos um mapa final, claro, que mostra de facto, como já é costume, a evolução. Cumprimentar a Maria José, que nos está a ver desde o Pinhal Novo, Palmel. Nós temos aqui, de facto, a evolução da população. E nós vemos um gráfico muito semelhante, com pequenas diferenças, naturalmente, aos gráficos que apresentámos das outras freguesias do concelho. Temos, de facto, aqui uma pequena subida no século XIX, depois uma certa estabilização, depois no princípio do século XX começa a população a subir. Isto tem a ver, está relacionado com o aumento da cultura de cereais, que então se verifica. Eu recordo que no final do século XIX já se pretendia a autarcia, isto é, o autossustento do país. A autonomia alimentar. A autonomia alimentar.
portanto, a cerealicultura é que dava resposta a esse desejo, a esse programa, e, portanto, nós vemos que a cerealicultura aumenta, portanto, aumentam os campos cultivados de cereais, aumenta a população dos campos e aumenta a população das freguesias, mas, sobretudo, à custa desse aumento da população dos campos. Nós vemos que ela vai aumentando, chega-se a meados do século XX e portanto, estabiliza-se. Estabiliza-se e depois há um decréscimo, não é? Verifica-se que a década de 60 é uma década de decréscimo rápido, não é? Como, aliás, acontece noutros sítios, os anos... Sim, já comecei, a decréscimo começou nos anos 50. Havemos compilar estes gráficos todos para fazer o comparativo. Este gráfico tem, portanto, depois nos anos, já no final do século, nós vemos que existe uma certa desaceleração desse decréscimo, desse decrescimento, mas curiosamente vemos que no último censo a população cresceu um pouco. Cresceu. Milagre. E pode pensar-se assim que é um milagre, mas não. Milagre. O milagre foi só um. É que a freguesia de Bicos, que nos anos 80 tinha sido destacada da freguesia de Val de Santiago, voltou a ser agregada a Val de Santiago e, portanto, juntaram-se os habitantes de Bicos aos habitantes que já existiam no Val de Santiago. Sim, é a junção das duas e, portanto, eu penso que a tendência, se pensarmos em duas freguesias, foi de decréscimo. Foi de decréscimo, não é? Houve muito poucas freguesias. As freguesias atingiram, creio que, o seu ponto mínimo. Hoje em dia há muitos neo-rurais, digamos Mas assim. não nos esqueçamos do caso de relíquias. Sim. Mas o caso de relíquias pode acontecer noutros casos. De muita gente, muitos estrangeiros que vivem por aqueles campos, em alguns casos até de montes comprados, que não são contabilizados, porque são populações que vivem um pouco à margem daquilo que se passa em termos institucionais, portanto, os editais, etc. Claro. E, portanto, é possível que também tenha acontecido isso, porque há, por todo o lado, novos rurais, podemos chamar assim, que vão habitando esses montes e que vão povoando esses campos. Claro que já não é o mesmo modo de vida que existia antes. Claro. Aliás, muitas desta gente, enfim, naturalmente é capaz de trazer dinheiro do estrangeiro. Há alemães, holandeses, ingleses. Claro. Mas já não vamos ver frentes de ceifeiras. Não, isso já não vamos com certeza. Agora começa-se a falar outra vez no aumento de cereais, porque com a entrada na comunidade europeia, nós alegremente abandonámos toda a agricultura, sobretudo a agricultura tradicional. E então a agricultura de cereais foi completamente entregue, porque se considerava que nós conseguíamos comprar cereais mais baratos vindos do estrangeiro do que aquilo que conseguíamos produzir cá, claro. Porque antes, é preciso recordar, antes os preços dos cereais eram subsidiados ao produtor. Claro. Por isso é que nós conseguíamos que a cerealicultura e havia se mantivesse. Política nacional. Havia uma política nacional, exatamente. Depois deixou de haver. E portanto, o que vemos é que, de facto, agora nós, de facto, atingimos um ponto muito baixo na produção de cereais. Agora, a propósito da guerra da Ucrânia, ou a despropósito, não sei, Pois, claro. nós diz-se outra vez que, afinal, nós precisamos de cereais. E já se fala que vamos produzir mais cereais. Mas isto é sempre um problema, porque quem é que diz que para ir? Claro. As terras têm os donos. Se os donos considerarem isto é um país liberal, ao contrário do que alguns pensam e dizem, isto é um país liberal. Isto é um país liberal. Tem um sistema liberal. Pode não ser ultraliberal como alguns querem, mas é liberal. E, portanto... Claro, se eu sou proprietário e vivo da agricultura, portanto, se eu sou produtor agrícola, produzo aquilo que eu achar que... E se o cereal não lhe der lucro, ele não produz cereal, a não ser que lhes garantam preços. Mas como não pode haver preços garantidos, porque isto é um país liberal, enfim, não sei como é que vamos resolver esta questão. Vamos sair aqui desta, é que vamos sair desta questão. Mas, portanto... o que se passa neste momento é esta situação. Os campos estão abandonados e o Val de Santiago não é. Embora haja algumas boas propriedades que ainda estão até a ser exploradas, como é o caso do Reguengo, que há bocadinho foi aí referido por uma nossa espectadora e ouvinte. Mari Cabecinha também diz boa noite. Boa noite, Mari. Eu acho que agora já não temos mais e acho que estamos para terminar, não é? Sim, eu penso que sim, porque nós começámos de forma... Hoje começámos, isto hoje começou assim muito atabalhoado, foi mesmo assim. Começou tarde,
atrasámos aqui um pouco e depois tivemos aqui uns problemas técnicos. Hoje não tivemos, lembro que não tivemos a transmitir para o YouTube. Ainda tem que ver o que é que se passa. Estivemos só no Facebook e residualmente no Twitch. Mas pronto, foi assim. Foi a forma possível de emitir. Eu depois faço o upload do vídeo para o YouTube também. Há sempre pessoas que gostam de lá ir ver. E para as plataformas áudio. E chegamos ao fim de mais um episódio de história. Temos que agradecer a colaboração do professor Quaresma, que sem ele o programa não se fazia. Pronto, é assim, curto e grosso. E... É melhor começar a chamar-me António Quaresma, porque senão eu daqui a pouco começo a sentir-me assim. Quando já os meus filhos me chamam professor, só aqui, estou a ficar velho. Quando a gente desligar isto, isso muda. Pronto, e quero então agradecer àqueles que vão seguindo o programa e vão sabendo coisas do programa. Já sabem, também não são obrigados a estar em direto, podem-se ver convenientemente noutras alturas. O direto só tem a vantagem de poderem interagir e se for caso disso, fazer também alguma pergunta. Pronto, com essa me despeço. Quero anunciar que o Admira Livre Podcast vai criar, da mesma maneira como temos estes programas de história, que são no âmbito do canal, mas são numerados à parte, um programa de comentário, um comentário mais politiqueiro. Portanto, o painel será mais ou menos fixo. Tentaremos fazer mais ou menos uma vez por semana e os temas serão debatidos com mais ou menos rigor. Será assim tudo na onda do mais ou menos, mas também para aquilo que se faz aí na televisão, a exigência, já sabemos que a fasquia não está muito alta. E por isso estamos à vontade também para dizer as nossas asneiras e sintam-se à vontade para participar. Geralmente será aos sábados, não será todos os sábados, mas certamente a maioria dos sábados. Bom, mas preciso dizer que nessa eu não entro. Não, nessa não vamos submeter a essa. Não vamos fazer maldades dessas. Quer dizer, para fazer essas figuras, estou cá eu e mais uma meia dúzia. Bom, então, boa noite e passar aqui o genérico mais uma vez. Admira Livre Podcast.